Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Maurício Marques, uma lenda do fisiculturismo brasileiro, 25 vezes campeão de fisiculturismo e há 35 anos ele já trabalha treinando atletas e não atletas. E a gente está aqui para ele contar um pouco da história dele, desde o começo lá no fisiculturismo. É isso aí, Celião. Com certeza você faz parte disso, você sabe disso, né? Sim. Quando o Celião iniciou na academia, já estava lá com a gente, né? Sim. Bom, a minha história mesmo, ela começa, vamos entender assim que eu nasci em 1967, né? Faço hoje, já estou indo para os meus 60 anos de idade aí, com muito orgulho, né? Mas o que acontece? Já em 1970, bem perto disso, a primeira academia na década de 70 já era fundada em Taubaté. E ela foi a precursora do fisiculturismo, da musculação dentro da nossa cidade. Quando a gente fala aqui, Celião, fisiculturismo, musculação, academia, o que é isso e tal? Bom, a gente tem que entender um pouco alguns termos, né? Musculação é entrar dentro de uma academia, usar os equipamentos e praticar a atividade, seja para o vôlei, para o basquete, seja para qualidade de vida, o que seja, né? Quando a preocupação ali é com o físico, é um culto ao físico, é a perfeição física, é a modelagem, a gente já passa a chamar fisiculturismo. Esse fisiculturismo ele pode ser competitivo ou pode ser simplesmente um culto ao físico, uma filosofia de vida. E já na década de 70 já foi criada a primeira academia então de halterofilismo, musculação, com a finalidade de estética. A academia, inclusive, chamava modelagem física. Então já era um fisiculturismo. Aonde isso? Que se iniciava Esparta, Taubaté. Ah, em Taubaté. Né? Dentro do nosso vale, das primeiras, né? Naquele conceito de ginásio, talvez. É ali assim? o ginásio Esparta, né? Sim, sim. Aí você entrava lá pro halterofilismo, aí o cara levantando os pesos. Sim. Não existia mulher treinando lá dentro, eram só homens treinando, né? Mas anteriormente a mim, o uniforme era sunga, então eles colocavam uma sunga como de campeonato, espelhos, iam fazendo os exercícios, se olhando no espelho e modelando o corpo. Então já era um fisiculturismo se iniciando na década de 70. Em 1983, então eu já com meus 15 anos, né, entrei na academia, onde só podia entrar com mais de 15 anos, e junto já com grandes nomes do fisiculturismo atual, do fisiculturismo de hoje. Então, quando eu entrei, já estava anteriormente o fundador do ginásio, que já trouxe um método americano de treinamento, Charles Atlas, era o nome do curso que você pegava lá e ia aprendendo os movimentos, então já tinha um embasamento americano, numa cidade bem pequena, uma academia Sim. bem pequena, mas você já aprendia ali o fundamento do fisiculturismo, né? Sim. Ali vieram grandes nomes, hoje falecidos, logicamente, alguns até hoje e até competindo ainda hoje, né? A gente tem Johnny Powell ali, é um dos que mais faz história. Posso dizer que é o ícone do fisiculturismo em Taubaté, porque é a pessoa que começou no primórdio, acompanhou, quando precisou se formar para dar aula, ele se formou para dar aula, ele era corpo de bombeiros, se tornou professor de educação física, foi professor, foi atleta, foi competidor, está até hoje no meio, então eu posso dizer o ícone aqui de fisiculturismo, Taubaté, eu colocaria esse nome, Johnny Powell, né? Ele não é daqui, né? Ele é, se eu não me engano, inglês, né? Nasceu lá, veio novo para cá, né? Eu acompanhei muito pouco dessa parte dele. Eu lembro que ele já falava inglês, logicamente. Ele veio ainda criança para cá. Veio da criança para cá. Sim. Ele conta uma história muito interessante de como ele iniciou no fisiculturismo. Ele foi entrar na academia e não deixaram ele entrar. Falaram, não, aqui é com 15 anos. Se ele, então, puxa, mas eu queria fazer e tal. E ele passa no mercadão da cidade e vê uma revista escrito Modelagem Física. Aí ele comprou a revistinha e levou para casa. Ele desmontou uma carroça que os pais tinham, desmontou a carroça, usou as peças da carroça para começar a treinar. E já começou a treinar fisiculturismo na roça com o livro Modelagem Física. Por isso que eu digo que ele é o ícone do nosso esporte. E então, com os 15 anos, ele entrou para a academia. Da academia já tinha paralelamente o esporte olímpico do levantamento de peso, que era o basismo, tinha outros nomes. Ele migrou um pouco para a parte de força, então ele ganhou muita força, voltou para o fisiculturismo. Demorou muito, mas lá pelos 40 anos de idade já começou nas primeiras competições. E ele é um nome assim que a gente pode usar como uma grande referência, né?
Junto com o Johnny, por exemplo, já treinava na época o Carlão. O Carlão é o pai da Carol Martins. Carol Martins é uma atleta, quando eu falo atleta meu, não é que o atleta é meu e tal, é um atleta que eu participei. Né? Você é um atleta meu, eu participei, montei seus treinos, montei suas dietas. Logicamente você tem um percurso, vai procurando outros métodos e tal, mas eu posso falar, poxa, esse atleta é meu, eu participei, né? E a Carol Martins, que é uma atleta de grande referência, né, minha, o pai dela já treinava comigo quando eu tinha 15 anos, e o pai dela tinha 18. Hoje ele tem 60 e tantos anos, e ele já tinha como natureza, como opção dele, não usar nada que não fosse treinamento e alimentação. Quando a gente fala treinamento e alimentação, a gente vai incluir aí besorrinho, a gente comia uns besorrinhos para ficar forte. A gente... Besorrinho? Besorrinho. De verdade? Besorrinho de verdade. Tinha você ia no Mercadão e comprava um... Tipo içá. Tipo um içá. É. E você comprava um potinho cheio de amendoim, nesse potinho vinha uns bichinhos mesmo. E aí você comia aquilo porque dizia que era proteína pura. A gente comia aquilo. E o dono da academia tinha uma granja, trazia vitamina de galinha. A gente, pô, a vitamina... Põe aí, então tudo que era ergogênico a gente usava, né? Sim. E já paralelo, já existia o esteroide ergogênico. Ergogênico é Naquela época já se falava do ovo, tal, dos benefícios do ovo, não? A proteína era muito pouco conhecida. A proteína mais próxima, mais conhecida era a soja e a proteína texturizada de soja. A gente comia ovo, comia banana, comia aveia, mas não sabia que no ovo tinha albumina. Sim. Simplesmente, toma vitamina. Põe ovo de galinha, põe ovo de pata, põe aveia, tal. Mas precisa proteína. O que é proteína? É proteína de soja, proteína texturizada de soja. Fizemos o primeiro curso sobre o que era proteína e tal, e aí a gente ia agregando esses suplementos. Já surgiu a primeira fábrica de suplementação, creio que a Integral Médica foi essa primeira, logo depois ela dividiu em probiótica, mas já vinha os primeiros suplementos para musculação. Então você tinha Aminopower, você tinha lá Levemax e tal, eram suplementos feitos para o pessoal de academia. Dentro dessa opção de treinamento, a alimentação, já se discutia muito, o que eu como depois do treino, o que eu como para treinar e tal, era paralelo. Então eu já te ensinava a levantar o peso e falar, olha, antes de vir para cá, toma uma vitamina C, depois daqui, toma uma vitamina tal. Então tudo isso é paralelo. A musculação, a alimentação e o ergogênico, ele é paralelo. Porém, quando eu falo ergogênico, é tudo que melhora a performance. Eu posso usar um alimento ergogênico, que é o que eu estou te falando, todos eles, até animais, né, tem inseto ergogênico, e eu posso usar o esteroide ergogênico. No início, o esteroide ergogênico não era problema, porque ele era de pouco conhecimento, pouco domínio, tanto nos efeitos positivos quanto negativos. Inclusive, eu conto no meu caso, eu acredito que todos os grandes atletas da época lá, que estão até hoje, começaram pelo bullying, que era uma coisa muito natural. E eu era muito magrelo, eu tive um problema sério, conto para todo mundo isso, interessante, porque eu nunca gostei de brigar, mas eu tinha uns 14 anos, fui num cinema com a namorada, aí veio um cara, tirou meu braço assim, cheirou o cabelo dela, olhou pra minha cara, deu risada e entrou e eu me senti, cara, falei, cara, o que eu sou, né, o que eu faço, né? Aí eu tentei karatê, falei, puxa, mas karatê eu vou ter que lutar, como vai defender, não é isso que eu quero. Aí eu assisto Fantástico, como eu te falei, tudo nessa década já de 80. Então, década de 80 já entra Lou Ferrigno, já entra o Conan com Arnold, sim, já entra o Rock, a série Rock, tudo nessa década de 90. Na metade ali, 85, mais ou menos? 83, já eu começo a entrar pelos filmes do Hulk, 1983. Sim. Logo depois do Hulk, entre 84 e 85, vem o Rock, aí Rock 1, Rock 2... Acho que 84, 85 vem o Conan e aí o negócio estoura. Rapaz, depois que passou o Conan no cinema, na segunda-feira não cabia gente na academia, não tinha espaço para treinar. Então a gente vê como tudo isso já começou daquele jeito e é o que a gente vê hoje acontecendo. E numa cidade como Taubaté tinha uma academia naquela época. Uma academia. Uma média ali, eu posso te dizer, talvez, entre umas 50 pessoas que treinavam nela, academia pequena, mais pessoas que iam de manhã, de tarde, de noite treinar, passava a tarde toda. Então você conhecia a história de cada uma delas. Hoje você encontra na rua 30 anos depois, 40 anos depois.
Você sabe da história daquela pessoa que estava com você ali, a gente contava a vida ali e ensinava treino e tudo mais. Então ali era uma escola, você tinha uma série pronta na parede e a escola mesmo se desenvolvia nos treinamentos e nas trocas de informações. E eram só homens na época mesmo? Só homens, 100% homens. Nenhuma mulher? Nenhuma mulher, mulher não entrava. Já tinham algumas academias de ginástica que elas colocavam pezinhos e algumas meninas treinavam. Sim. Mas em Taubaté aqui não podia, né? E como eu te falei... Ah, não podia? Não podia, não pode mulher. Aqui não é praia, aqui é academia, entendi. levantar peso, para ficar forte, vai ficar forte. Quer fazer o que aqui? Então, como eu te falei, a gente tinha uma liberalidade dos esteroides ergogênicos também, era uma opção. Quem quiser tomar, ir lá e tomava e tal. A partir do momento dos efeitos... Da onde que vinham essas informações? De revista, que o cara sabia como tomar, por exemplo? Sim. Ou mesmo na parte de alimentação, dos treinos, Sim. Eram tudo através de revista Celião, americana. A primeira informação concreta que a gente tinha era o curso que já estava na parede. Então você vinha e já fazia supino, agachamento, a rosca direta, essa era a base. Ali vinha o cru, né? A partir disso, tinha umas conversas. Então você via, mas o que você treina? Antes, o que você toma de vir treinar? Pô, eu bato lá um ovo de pata com biotônico fontora, com não sei o que, já passava por outro e assim ia. Pô, mas o que eu tomo para ficar mais forte? Pô, vai lá na farmácia, cara, tem uma injeção lá que você toma, fica mais forte. Era essa informação bem empírica, né? Esse do ovo de pata aí até a minha geração tomou, né? Com certeza. Anos 80, né? Anos 80. Mas eu era criança, você já era... Já estava ali, já querendo ficar forte. Mais adolescente para adulto, né? Tudo que era para ficar forte interessava. O zorrinho, o ovo de pata, assim vai. E também os ergogênicos. Então as pessoas vinham, vai lá na farmácia, tem uma injeção tal, é só lá e pegar, e ok. E aí nós começamos a evoluir muito dentro disso. Algumas pessoas já achavam estranho isso, pô, toma uma injeção, eu fico forte e tal, não vou fazer e tal. Voltando um pouco nesse exemplo, quando eu assisti o Loferrino, o Hulk, eu achava que era um filme, um boneco. E aí eu falei, poxa, mas se eu ficar desse tamanho eu não vou ter problema eu poder precisar me defender e tudo mais. Sim. E aí ele fala abertamente, naturalmente, que ele treinava pesado, que ele comia muito e usava hormônios. Inclusive ele andava na rua, todo mundo tocava para ver se era de verdade, achava que ele era um boneco e tal. Falei, bom, então vamos ver como é que é isso. Corri atrás. E aí você ia fazendo, lendo, vendo e conversando. E é aí que o negócio iria acontecendo. Inclusive, até os efeitos colaterais. Então você usava alguma coisa e, pô, tomei um negócio, mas senti estranho, cara. Uma dor de cabeça, deu isso, aí ia pegando medo e tal. Levou algum tempo, bastante tempo na verdade, para a suplementação ir crescendo cada vez mais, o conhecimento sobre o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, qual é o melhor treinamento, o que cresce mais, qual é mais rápido, o que é iniciante, o que é avançado e tal. Isso tudo foi crescendo e, paralelamente, as divulgações dos problemas colaterais começaram a aparecer, inclusive na televisão, e aí sim começaram as proibições. Então a gente começou a ver que aquilo não era um suplemento, era um remédio que tinha perigos. Então aí sim, quando você escolhia, você já ia na intenção de, cara, eu quero ficar grande, mesmo que eu passe mal. No início não era essa a escolha era, tem que tomar para ficar forte, precisa de hormônio e assim vai. Então a gente ia aprendendo com acertos e erros, basicamente era isso. Eu saio dessa academia, já faço minha primeira faculdade, começo a dar aula numa outra academia, e encontro com a minha namorada na época, que já vinha de uma academia, expulsa dessa academia, porque falaram que não podia treinar mulher ali, então ela começou a treinar em outro lugar. Ela foi atrás de um grande nome do fisiculturismo no Brasil, mas vamos falar aqui do Vale, né? Benedito Honório Gonçalves, ele foi o maior precursor do esporte competitivo fisiculturismo. Então ele era de Guaratinguetá, minha namorada foi nele, o pessoal ia atrás dele, quando queria competir, ele falou, olha, para competir, não só para ficar legal, mas subir em palco, tem que tomar isso, tem que fazer isso e tal, e ela era orientada por ele. Ela começa a crescer, começa a competir, já é a primeira competidora mulher, não fisiculturista só, competidora fisiculturista, compete em São Paulo, compete no Rio de Janeiro, um único campeonato, um único paulista, foi campeã paulista, terceira paulista, segunda brasileira, ao contrário... Isso já utilizando hormônio, né? Naturalmente, sem problemas, como se fosse um suplemento. Sim. Exatamente como um suplemento. Incomodada pelos efeitos colaterais, ela falou, eu não quero mais isso.
isso aqui não é para mim. Então ela parou de competir, continuou dando aula. Eu ainda empolgado com tudo que eu fazia, nos encontramos e aí montamos a ProShape. Tá, a ProShape foi uma idealização de nós dois. O interessante, Celião, que o objetivo ali era levar resultado, era levar a musculação. A ProShape, para quem não sabe, é uma academia, né, aqui em Taubaté, né, Maurício? E isto, ela... Que ano mais ou menos, você lembra? Exatamente o nascimento do meu filho. 1996, meu filho nasceu, 96. A gente foi lá e montou essa academia. Sim. Minha esposa ficou tomando mais conta do meu filho, eu me dediquei mais à academia, depois ela veio e começou a dar aula comigo. Olha só que legal, Celião, para você ver como era a visão já daquela época, né? ProShape, profissionais do corpo. O que a gente queria ali? Formar fisiculturistas. Esse era o objetivo, ok. A minha esposa já contra ergogênicos pelo que ela tinha problema, eu, sem problema nenhum, ensinava aquilo que aprendia. Você entrava na academia, a mensalidade tinha um valor muito baixo, propositadamente, para todo mundo ter acesso. O atleta entrava, ele já ia no banheiro, ela avaliava a menina, tirava foto, às vezes tirava medida, já passava para mim, eu montava o treinamento, ou ela montava o treinamento, e eu montava a alimentação, e já ganhava uma camiseta ProShape. É, e o sol, você lembra todo disso? mundo tinha camiseta. E isso com isso aqui da taxa de inscrição e pronto. A gente queria os resultados. O homem ia no banheiro... Você já ia pagar ali a mensalidade com... Você já viu um monte de camiseta empilhada ali, uma do lado da outra, né? Estratégia, estratégia. Melhor propaganda e melhor divulgação. E a gente conta numa história muito legal dessa que, primeiro, a gente conheceu o aluno do zero. Com foto, com o treino, com a dieta, não tinha como não ter resultados. E eles tinham resultado. Sim. E eu lembro de um dado marcante disso, foi um carnaval, e nós fomos para Ubatuba, e quando a gente passou na avenida do carnaval, acho que 70% da avenida, só homem e mulher, tudo sarado, tudo para ProShape aqui. Então o negócio realmente estourou. Por isso eu uso esse nome como uma referência a todos os de hoje. Os mais novos aí em torno de 25, 30, 25 não, mas em torno de 30 anos hoje, 40, 50 e até para 60 viveram totalmente essa fase, aprenderam nessa escola. Sim. Nessa escola... Aquela época, Maurício, eu não sei se eu estou falando besteira, mas na Globo, eu acho que era o boom daquele seriado da Malhação. Sim, né? Foi bem depois. Foi um pouco depois? Bem depois. Será que foi anos 2000 já, Malhação? Eu não vou te dizer, mas era bem mais moderno, já era outra visão. Porque eu lembro que teve esse boom, agora nós estamos no boom do fisiculturismo, do culto ao corpo, a fase 2, mas a fase 1, eu lembro que foi no negócio da Malhação, quando começou o seriado. Quando eu falo ProShape, eu estou falando de King Long, eu estou falando de Esparta, eu estou falando das academias, mas da onde eu estava, onde eu vivia, né? Sim. Ali era fisiculturismo. Eu quero ficar gigante. Eu vou citar alguns nomes aqui, eles vão me ouvir um dia aí, interessante. Pessoas que conheciam menininhas lindinhas, gatinhas, Sorainha, 15 anos, lembra da Soraya? Tem o filhinho dela, tá hoje aí, tá com seus 30, 40, 50 anos, treinando e treinando pesado. A gente já Thalita hoje, começou com 13, 14 anos, a gente tá aí com seus 30, 40, 50, indo embora, aparecendo aí nas grandes feiras e tudo mais. A gente via uma molecadinha que entrava ali para brincar, e o que a gente aprendia ali? Muita gente foi pro lado da educação física também. Muita gente foi para a área do fisiculturismo mesmo, da competição, de ser professores, de montarem academias, aprendendo aquilo como uma base. Aquilo foi o tapete, foi a base. Sim. Qual era a base, Celião? Dificilmente você ia sozinho, sempre você ia com alguém, era sempre um amigo ou outro e tal, e você via sempre as mesmas pessoas, então se formava uma comunidade ali, uma família, e tinha competição naturalmente. Então você põe um peso no supino, eu queria pôr mais, você queria pôr mais. E aí, se você não tinha perna, não zoava com a perna, zoava com o braço, aí ficava aquela competição. Então a gente aprendia que o que eu ensino até hoje é o que a gente passou lá e comprova hoje. Que a musculação, ela tem o resultado pela sobrecarga. A sobrecarga aumenta músculo. Ah, então é só levantar um caminhão que eu fico grande? Não. Eu tenho que ter uma técnica que isole o que eu quero do meu corpo e me dê conforto suficiente para levantar peso. Não é quem levanta mais peso, mas é o máximo de peso que eu consigo levantar com a minha segurança trabalhando onde eu quero. Foi o que eles aprenderam lá. 30 anos depois, muito pouco houve-se de lesão. Então até hoje fortes, com mais idade fortes. Não tinha ainda medicina atuando dentro do esporte.
a fisioterapia dentro do esporte, da academia, e nem a nutrição. Então você não ia no nutricionista, você ia no cara que estava do lado e ele te orientava. Eu machuquei meu ombro, o que eu faço? Põe gelo, vai em casa, alonga e tal. Sim. Ou o médico, então, a gente ia no médico, quando usava ergogênicos, por exemplo, né? O médico não sabia o que fazer, cara, não sei o que fazer. Você é um suicida, eu vou cuidar aqui de você. E isso tudo... Não queria nem atender, né? Isso, então, não queria nem atender. Ou quando atendia era com uma vontade. E às vezes até porque não sabia mesmo, cara, vou fazer o que com esse cara, sim, né? Sim. Então a gente passou por essa fase. Vamos chamar dessa fase o fisiculturismo puro. O bodybuilding, o cara ficar gigante. Era essa fase. A partir dessa fase foi bifurcando e aí entra, assim, a geração... como chama esse programa? Você falou que da Globo? Popularizou mais, que é a parte do programa da Malhação, todo mundo, né? Poxa, vem também, vem todo mundo fazer, vem o homem, vem a mulher, vem o de mais idade e tal, aí veio a Malhação. Então seria uma outra fase. Meio que democratizou, né? Foi exatamente isso, ou ampliou. Vamos pegar todo mundo, né? Ampliou. Mas aquele pessoal que ia ficar gigante, cara, era o fisiculturismo, o bodybuilding. Nesse bodybuilding, eu e minha esposa alavancamos isso por muito tempo. Depois de muito tempo, ela se focou mais na parte de fisioterapia, a parte de ginástica. Eu comecei a ter problemas com os ergogênicos, coisa que eu não imaginava que iria tão longe. Eu fui meio que tirando o campo, fui me afastando. Mas nessa fase, outras equipes se montaram. Os atletas formados, os professores formados, formaram novos atletas. E aí surge Coach Rubens, como a gente comentou aqui antes, que foi um dos mais assim evidentes, um de maior conhecimento, mais conhecido. Fez o que alguns fizeram e o Coach Rubens, então, ele dá continuidade a isso. Ele monta a equipe dele, overall. Mas como é que foi, assim, falando em Coach Rubens, como é que ele chegou até você? Ele começou a treinar lá na academia? Como é que é? Foi. Com qual idade? Junto com vocês. Eu não vou lembrar a idade total dele, lembro ele bem magrinho, com uma equipe... Ele era da capoeira, né? A capoeira do Quebrinha. Sim. O Coach Rubens sempre foi uma pessoa líder, ele sempre foi líder, né? Já entrou com a turma dele, ele já ensinava eles, ele vinha perguntar para mim, ensinava para eles e fazia aquele negócio. E era uma pessoa muito exigente, perguntava muito, queria saber muito. E aí a gente acabava indo fazer cursos juntos em São Paulo, estudando juntos e tudo mais. E como eu te falei, quando eu fui então tirando o corpo, ele abraçou isso e deu continuidade. E o fisiculturismo continuou, elaborando campeonatos, preparação de atletas de altíssimo nível de competição e tudo mais. Depois de Rubens Gomes, ou Coach Rubens, desculpe, vão formando novas vertentes aí. Hoje, vamos atualizar aí, eu teria, na minha visão, logicamente eu não estou falando como uma visão única, geral, estou falando da minha visão dentro da história, de uma história de 40 anos dentro do esporte, aquilo que eu vi, que eu pude ver e assinar embaixo. Hoje a gente tem o Helder, que é uma filiação, uma continuação do Coach Rubens, que também forma a sua equipe, faz os seus campeonatos, cria seus coaches, prepara seus atletas e orienta muito hoje as pessoas, os profissionais, quando for montar academia, quando for fazer estúdio, como for dar personal, quando for treinar atletas, como organizar eventos e tudo mais. Ele é uma pessoa, vamos entender assim, um cérebro, né? Se a gente atualizar um pouco para o pessoal que conhece, a gente tem pessoas grandes aí, como Cariani, grandes homens, que são o cérebro da musculação, a gente entende assim, né? Eu posso dizer que eu fui esse comecinho, o Coach Rubens foi esse cérebro da musculação até ele realmente, né, subir num patamar bem alto. E o Helder hoje é a pessoa que abraça tudo isso, é o cérebro, vamos entender assim, do fisiculturismo, bodybuilding. O objetivo não é estético, academia simplesmente, também, mas especialmente a modelagem física. Sim. Dentro disso, a gente pode separar dois grupos, Célio, a gente pode pensar assim, do atleta que não está tão preocupado com a saúde, mas somente com os resultados e vice-versa. Eu me coloco no primeiro grupo. Então, quando eu entrei para treinar, para ficar grande, eu não estava preocupado com a minha saúde, não estava preocupado com o meu coração, com a minha perna, eu estava preocupado em ser Hulk. O que eu preciso para fazer Hulk, para ser Hulk, então vamos ser Hulk. A partir dos problemas, vieram outras pessoas, algumas que já no começo, como o Carlão que eu te citei, que já não, eu quero saúde e depois resultado. E aí a gente foi mesclando esses times, atletas que simplesmente queriam ficar grandes e atletas que diziam, tá, eu quero ficar grande, mas eu quero ficar saudável primeiro. Com isto, foi abrindo espaço para médicos entrarem dentro dessa área,
para nutricionistas entrarem, fisioterapeutas entrarem e começaram agora a levar também saúde a esse resultado extremo. E é onde a gente tem hoje essa linha, e é onde eu luto por isso, em que eu não desejo para ninguém aquilo que não foi bom para mim. Aquilo que eu achei bacana, eu falo, pô, isso é legal, mas, cara, para ficar assim, há um preço, e esse preço, cada um é que tem que decidir se vale a pena pagar ou não. Então, hoje, eu opto pelo esporte, em que se eu acredito que realmente um atleta com treinamento, alimentação, boa suplementação, genética, dedicação e tudo mais, ele pode ter um corpo competitivo e competir com o outro do mesmo nível, como era no passado, como era antes de Hitler, era assim. Se isso é possível, então tem sentido estar aqui trabalhando, aprendendo tudo que eu peguei e passar para frente. Se eu me convenço que não existe, Celião, não, o único jeito tem que se arriscar mesmo, cara, é Fórmula 1, ou vai ao racho e tal, então não tem sentido eu estar passando alguma coisa que se eu ajudar 99 pessoas e uma aconteceu o que aconteceu comigo, já não valeu o meu trabalho. Então, meu trabalho hoje o resultado acontece, porém, ele, para ir extremo, os cuidados são maiores e eu quero oferecer até onde a gente, então, consegue, sem arriscar saúde, sem pôr minha saúde em jogo. É aí que eu converso, é aí que eu vou conversar até hoje com pessoas que a gente aprendeu junto e continuam aprendendo. O Helder continua aprendendo, Coach Rubens continua aprendendo, Miguel, nosso professor lá, continua aprendendo, os professores continuam aprendendo, Carol Martins continua aprendendo, você continua aprendendo, e é onde a gente senta e começa a conversar, trocar figurinhas. Pois, se você usou alguma coisa, como é que foi? O que você achou? Mas você conseguiu isso aí natural, mas como é que você fez? Então, hoje, eu falo que é como se eu tivesse pego essa velha escola, pego a base dela que funciona, jamais jogado fora e começado de novo, tirado dela o que não prestou para mim, que não serviu para mim, e acrescentar nela até onde eu posso continuar ela até hoje com saúde. E essa foi a nossa ideia, então, de montar o nosso podcast, a gente convidar pessoas especialistas nisso, tá? Eu quero saúde máxima, mas sem resultado, eu faço qualquer outro esporte. Não, eu quero saúde máxima, fisiculturismo, bodybuilding. E essa foi a nossa união aí, a nossa ideia de convidar o máximo de pessoas possíveis, especializadas, cada uma na sua área, e poder oferecer um novo trabalho, uma nova ProShape, uma nova versão, ou um aperfeiçoamento dela, que é onde continuar aqueles resultados, com toda aquela saúde, mas realmente cuidando e ganhando saúde. Deixa eu fazer um comentário bem rápido. A gente treinava na minha época, Celião, eu, meu irmão Paulo de Tarso, meu braço direito, 13 anos de idade, meu irmão Sérgio, minha irmã Vanessa, Patrícia, Alessandra e tal. Umas não treinaram, começaram a treinar agora. Outras, a Alessandra praticamente treinou a vida inteira. Quantos irmãos, Maurício? São 7 irmãos. 7 irmãos. A mais novinha de todas treinou, hoje estão fora do país, tem alguns lugares, às vezes até longe, mas nós somos bem unidos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, todos eles carregam os benefícios que foi feito lá. Então, hoje, com seus 50 anos, seus 40, seus 50 anos, sua gravidez e tudo mais, então tem resultados no corpo hoje que foram formados lá. Porque a gente buscou uma forma física, ok, mas não aconteceu só isso. Aconteceu um preparo cardiorrespiratório, aconteceu uma preparação óssea, aconteceu uma preparação nervosa, hormonal. Então, tudo isso que a gente aprendeu de bom é o que eu quero resgatar, usar de profissionais hoje que estão estudando isso na nossa área para ampliar e conseguir não só agora aquela estética que eles buscavam, mas também com a saúde, que plantaram lá e estão colhendo hoje aqui, e que vão começar hoje aqui para colher lá na frente. Esse é o foco do nosso trabalho. Sim. Ô Maurício, falando agora em treino, é claro que o treino natural, você vai colocar em 2 lugares o cara que quer ser um atleta de fisiculturismo natural, né? Perfeito. E o cara que quer apenas ter bons resultados, mas sem competir. Perfeito. O treino é muito diferente para esses 2 caras que são naturais, mas querem ter um bom resultado? Eu não consigo te explicar especificamente se são muito diferentes. Eu posso te explicar que o treino é individualizado sempre, independente dos objetivos. Então, por exemplo, dentro de uma sala de musculação, você tem várias especializações. Então eu cito aqui meus grandes amigos, né? Mas nomes aí em destaque, a gente fala, Guto Nascimento. Ele é especialista na musculação, focada principalmente no atletismo e principalmente nas pessoas deficientes. Então, é musculação.
não é modelagem física, mas Sim. é uma musculação de altíssima performance. É um tipo de treino. Eu posso pegar uma pessoa de idade que está lá para ter qualidade de vida. Tudo bem, mas o idoso ele não quer só ter qualidade de vida, ele quer perder a barriguinha. Ele quer ganhar uma postura no ombro. Ele pergunta, poxa, mas essas gorduras? Mas o objetivo nosso aqui é você ter qualidade de vida. Ah, mas essa barriga aqui me incomoda e tal. Então, a estética ela está sempre presente. Seja ela baixo, médio, alto nível, seja competitivo ou não. Então, eu garanto que até um atleta do Guto Nascimento, que ele vai para ir para uma Olimpíada, para lançamento de peso, com debilidade ou não, ele também está preocupado com a barriga dele, está preocupado com a postura, ele quer ter um braço modelado. Então a estética física ela não sai nunca. Por mais que os objetivos sejam diferentes, a estética física, que seria o culto ao físico, o fisiculturismo, ele acontece. E aí as diferentes séries, elas já naturalmente acontecem. Por exemplo, se você vier para mim e disser, Maurício, eu quero arrumar o meu corpo. Ok, quanto tempo de treino você tem? Pô, começando agora, então vamos treinar. Pô, já treino há 10 anos, cara, vamos treinar, é diferente. Pô, eu tomo umas coisas daí, eu quero forçar minha saúde, tá bom? Cara, você tem consciência do que você tá fazendo, se você quiser eu conto umas histórias aqui que você não vai gostar, mas tudo bem. Mas então a gente pode apertar mais o treino. Ah, eu não quero forçar minha saúde, eu quero qualidade de vida, eu procurei nutricionista, eu tenho tudo. Forçar a saúde, você diz o cara que tá tomando um hormônio. Forçar a saúde é tudo que você aplica, Celhão, suprafisiológico. Sim. Tá? A sua máquina foi projetada para isto. Tá? O seu carro foi projetado para pegar a estrada. Ok? Certo? Sim. Ah, não, mas eu comprei esse carro para estrada, mas eu gosto de usar ele lá na roça. Cara, não vai ser a mesma coisa. Então, se eu procuro um profissional para regular os meus hormônios, entendendo que o hormônio seria o terceiro pilar da importância de um físico o mais perfeito possível, o primeiro sempre será o treino, o segundo completa com alimentação e ou suplementação, se necessário, individualizada, e o terceiro são os hormônios. Se eles estiverem bagunçados, tudo isso aqui fica em menor quantidade de rendimento, ok. Mas quem vai me orientar isso? Quem vai te orientar é o profissional responsável por isto. Os médicos estudam há muitos anos um remédio que foi criado para reposição hormonal e para hipertrofia ou para fortalecimento muscular. Ele foi criado para isso. Para distrofia muscular, eu coloco um anabolizante. Para reposição hormonal, eu coloco a testosterona. Os estudos estão desde quem fez a droga, estudou a droga, até quem hoje vai estudar, fazer uma faculdade para ver como é que administra. Nós estamos falando de saúde. Não saímos da saúde. Se vai usar, se não vai usar, quanto usa, que tipo de uso e tal, saúde. Não saímos de saúde. Não, eu quero pegar esse remédio e eu quero extrair o máximo de resultado físico a ponto de ganhar tal campeonato. Então é uma dose obrigatoriamente suprafisiológica. O corpo foi preparado para 1.000, para 800, eu preciso pôr 1.500, estão colocando 2.000. Então eu tenho que saber se uma máquina que foi projetada para 1.000, eu estou trabalhando com 1.500, eu posso dar uma grande sorte de não acontecer nada, ou de ver um atleta do meu lado que deu grande sorte e falar, pô, mas não dá nada, o cara não teve nada. Eu falo, peraí, eu conheço gente que fumou e bebeu a vida inteira, também não teve nada. Então, se esse o raciocínio é muito vago. Sim. Então, se a dose é supra, os resultados são supra, mas os efeitos colaterais também são potencializados. A sua saúde é uma, a minha saúde é outra. Uma vez eu perguntei para um médico meu, um cardiologista, eu falei, puxa, doutor, eu fui numa competição com mais de 40 anos, todo mundo fumando, bebendo, tomando bomba lá e não tem nada, eu não fumo, não bebo, naquela época não fazia nada disso, eu bebi um período da minha vida, e por que eu tenho tanta coisa? Ele falou, porque você é você, porque você imitar eles, você não aguenta. E eles podem, às vezes, fazer isso até morrer e só acabar quando morrer mesmo, assim, na idade. Então, a gente está falando de doses. Sim. Uma dose supra, uma dose fisiológica, ela é saúde, é tratamento de saúde e potencializa resultado ou garante o máximo do resultado. Uma dose supra, o próprio nome está falando, aumenta riscos, são outros profissionais que vão entrar nessa área. Eu não indico que seja um médico quem vai passar essa dose suprafisiológica, mas seja um médico quem vai acompanhar a saúde de um atleta que vai fazer uso dessa dose suprafisiológica. Esse é o meu pensamento a esse respeito. Entendi. E você acha assim que o
Qual que é a diferença do... Por exemplo, é certo a gente dizer que o cara que não toma hormônio, ele precisa treinar menos ou até descansar mais do que o cara que toma hormônio? Célio, estamos aprendendo. É? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. É diferente, tá? Há diferenças, eu estou aprendendo. Eu estou trabalhando com atletas naturais, especificamente naturais, há em torno de 5 a 8 anos, e a gente está aprendendo. Tem menos informações. As informações que eu tenho sobre atletas ergogenizados vêm desde antes dos anabolizantes, né? Vem de Steve Reeves, vem de Arnold, vem de Coleman, vem de Cutler. A gente pegava a revista, viu o que eles faziam, o que eles não faziam, testavam na gente e tal. Então a base ela é muito mais sólida em como fazer para treinar e ficar grande com ergogênicos. Eu sei como fazer. Como não ter problema de saúde? Não sei. Nem eu, nem médico, ninguém sabe. Sim. E quando tiver problema de saúde, é com o médico, ok. Isso eu sei. Agora, qual é a diferença de um atleta que está com 3.000 de testosterona e um atleta que está com 800 de testosterona? Qual vai ser a intensidade do treino? Quanto de proteína ele tem que comer? Quanto ele tem que descansar mais ou menos? Eu posso te dizer que até em conversa que a gente já teve aqui com o Alain Inácio, foi o primeiro, a gente vai ter outros profissionais da área, justamente para juntos aprendermos. Sim. E poder direcionar, como eu te falei, cada atleta que entra numa academia, ele é um indivíduo, a gente pode seguir alguma coisa que segue num populacional e sempre individualizar para aquele atleta. E nessa hora de individualizar, a gente não tem hoje tanto conhecimento, de tanta estratégia, de tanta técnica no meio natural, como a gente tem no meio ergogenizado. Então, sim, o meio ergogenizado já está no topo. O meio natural está aprendendo e eu me coloco nesse aprendizado. Ah, entendi. Você começou faz tempo já, Maurício, nesse negócio dos atletas naturais. Qual que é a sua postura em relação a isso? Você só trabalha com atletas naturais ou se o cara chega lá, você é um treinador, independente do que ele esteja tomando ou não, você vai treinar. Claro, né, claro. E eu tenho vários pontos aí que eu discordo nesse meio. Um deles, por exemplo, é um atleta natural dizer, eu sou natural, ele é bombado. Ele vai ter problema de saúde ou não. Eu falo, pera um pouco, nós não estamos discutindo saúde aqui. Nós estamos discutindo se você optou por usar o ergogênico que a federação permite ou se você vai entrar numa federação que não permite. Porque não é porque eu sou vegetariano, não é porque eu não como mel, não é porque eu não como ovo, não é porque eu não como carne, como eu falei, não é porque eu não tomo bomba, que eu não como açúcar, que eu não beba, que eu não fume, que eu não tome calmantes, que eu não cheire, que eu não faça alguma coisa. Então, quando o assunto aqui é saúde, ele sai do natural ou ergogenizado. O natural ou ergogenizado, a gente está falando dos riscos desta droga neste esporte. Nós não estamos falando de saúde. Então, um atleta que fala, eu não tomo bomba, eu sou saudável, não sei o que mais você faz. Né? Então, claro, saúde é um amplo muito maior. Nós estamos falando aqui da saúde do atleta que usa em relação ao que não usa e vice-versa. Então, logicamente, quanto mais suprafisiológico é a dose que eu uso, mais riscos eu passo a correr. O risco 10 em mim pode não ser nada. O risco 1 para você pode ser fatal. E como é que eu vou descobrir isso? Só depois de fazer. Então, eu faço um comentário engraçado, assim, modo de dizer, com adictos, né? Pessoas que estão em dependência química e não conseguem sair por jeito nenhum. Eu falo, olha, pessoal, já falei isso até numa palestra, né? Falei, a única maneira de você sair do adictismo, seja lá do que for, é não entrando. Então, quando você não conhecia, essa era a melhor forma de você sair. É o reparar em quem está usando e ver se é isso que você quer para você. E aí você tem escolha de não entrar. Depois que você entrou, na minha opinião particular, pelo meu trabalho, pelo que eu vejo, é primeiro Deus e segundo, querer demais para conseguir realmente sair. E quando eu falo adictismo, eu não estou falando só de testosterona, aí a gente abre todo um leque. A gente vai fechar aqui só em testosterona para não sair muito do assunto, mas o atleta que usa mais ergogênicos, ele arrisca a saúde mais do que do outro, logicamente. As diferenças para ter o máximo de resultado, usando ou não usando, é o que a gente está aprendendo hoje. Podemos treinar mais, não precisamos treinar menos, é isso que a gente está aprendendo. E a opção do atleta usar é outra história. Nós não estamos questionando aqui a opção. Então, por exemplo, eu optei por usar ergogênicos, certo? Meu coach passou ergogênico, eu passei mal. Minha mãe ligou para ele, olha, o que você passou pro meu filho e tal. E aí eu fui com a minha mãe e falei, o que ele passou não, mãe, o que eu tomei?
Eu tomei. E depois ela pediu desculpa para ele, depois ele hoje é falecido, o meu primeiro treinador, e ela pediu desculpa para ele, tem uma brincadeira que ela fala para ele, ela dá um abraço nele, ela velhinha, ele velhinho, já mais velhinho também, né? E fala, ô meu filho, desculpa, viu, de eu te xingar, tal, a pestinha é essa aqui, ó, essa aqui que é a pestinha, falando para mim. Como quem diz, foi ele que quis e tudo mais, né? Então, a opção é outra coisa. Então, eu sou contra uma droga que quase me matou e não quero ver mais gente morrendo nela. Eu vou estar sempre dando minha opinião contrária a isso. Eu vou estar dando sempre a opinião que se a pessoa escolheu por isso, que ela saiba o que ela está escolhendo. Ela não está entrando num kart, ela está entrando numa Fórmula 1, ela tem que saber que a postura dela deve ser diferente. Mas o treino que eu vou passar em alimentação, eu passo para fisiculturistas, para quem quer construir o músculo. Se a pessoa usa drogas ilícitas ou não, se ela usa ergogênico ou não, é a opção dela. Mas quando eu vou montar um treino, uma alimentação, eu preciso saber, na questão do ergogênico, se você usa ou não, para adaptar o seu treino de alimentação. Sim. E repito, é aonde eu estou aprendendo agora, cada vez mais. Então eu respeito a opinião da pessoa, explico por que eu sou contra ela, por que eu não faria isto, mas não vou tratar jamais diferente quem está usando e quem não está usando. Seria como eu ter sido um alcoólatra, tive bastante dificuldade para sair do álcool na minha vida, e hoje eu sou contra todo mundo que bebe. Não, eu vou ser contra o álcool, vou orientar sobre o álcool, vou falar sobre o álcool, mas vou abraçar aquelas pessoas que têm isso por opção. Então eu não sou contra a opção da pessoa. Eu sou contra uma droga que, para ser usada, precisa ser muito minuciosamente usada. Não é uma brincadeira. Entendi. Com certeza, né? Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Ô Maurício, falando nos títulos agora, né? 25 vezes campeão de fisiculturismo, qual que foi o mais importante que você acha? E que forma física, assim, lembrando do peso, mais ou menos, o que você se lembra desse campeonato que você estava na melhor forma física? Certo, muito interessante, Celião. Celião, quando eu entrei numa academia, eu não via a menor graça. Quando apareceu na televisão fisiculturismo, aqueles caras de sunga, fazendo pose, com óleo no corpo e tal, eu falei, cara, esporte meio estranho, né? Eu queria ser Hulk. Sim. Nesse ato de querer ser Hulk, eu já tive um incidente de saúde. E a cidade toda começou a falar mal. Pô, você viu o atleta lá que usava aquilo, morreu e tal. E a minha, na época, namorada, que já competiu, e a minha mãe falaram, olha, vai ter um campeonato aqui no TCC, entra no campeonato, se apresenta lá, você tá bem. Eu fiquei um tempo no hospital descansando para ver o que eu tinha, o que eu não tinha. E me fizeram um cateterismo, mas não acharam nada. Claro, você não tem nada no seu coração. Falei, então tudo bem. Saí dali 15 dias depois, estava subindo no TCC em 1990. Foi um campeonato assim mais, vamos falar assim, marcante para mim, né? Primeiro campeonato, não sabia o que fazer ali, depilado, de sunga, não usava sunga nem para entrar na piscina. E de repente estava lá. E foi um campeonato de várias categorias e eu ganhei overall. O que é overall? É você tirar cada categoria, depois você tira o primeiro de cada e escolhe um da noite. Eu já fui overall, então eu falei, peraí, acho que eu tenho jeito para esse esporte. E aí então eu resolvi pisar fundo, cara, então agora eu vou entrar aqui de cabeça. Nisto veio essa interação que eu te falei, da minha namorada que entrou em contato com o Wilson Santos. O Wilson Santos deu um curso aqui, e aí ele me explicou como fazer dieta e tudo mais. Como eu era muito magrelo, Celião, quanto mais eu comia e treinava, mais forte eu ficava e mais magro eu ficava. Sim. E não tinha dieta. Cara, quantos pães com manteiga tinha lá, eu tentava comer mais que todo mundo, quantos pratos de arroz e feijão tinha e assim por diante. Acrescentava os besorrinhos, levei de cerveja, as coisas, era isso. Quando eu tinha dinheiro para tomar anabolizante, tomava, quando não tinha, não tomava. Era essa a minha regra, era o meu ciclo. Pesado sempre, treinando, sem faltar nenhum só dia. Foram exatamente 7 anos. Então, dos meus 15 anos para 21 anos e pouco, 22 anos, 7 anos de treinamento, super alimentação, sem saber fazer dieta. Primeira competição, primeiro lugar. Wilson Santos entra e aplica dieta. Aí Wilson Santos entra com albumina, que eu não conhecia, com treinar menos. Aí tudo isso foi entrando. Cara, tá treinando demais, tá fazendo 3 vezes por semana o mesmo músculo, faz uma vez só por semana, põe albumina e tal. Aí eu tive um ganho absurdo. Entrei num campeonato bem. Já no terceiro ano, eu fui o atleta do ano da FEPAM, era a única federação, só tinha um paulista, um brasileiro e tal, e todos os campeonatos da FEPAM daquele ano, eu ganhei um por um todos os campeonatos.
Não falo, eu fui o melhor atleta da FEPAM, o melhor atleta do ano. Não. Eu fui o atleta de maior evidência. Então, todos os campeonatos que ela organizou, naquele campeonato, às vezes não subiu um gigantão lá, ainda bem, e eu FEPAM, subi. Federação Paulista? De musculação. Tá. Eugênio Koprovski. O que Adalberto foi aqui em Taubaté, Eugênio foi em São Paulo, ainda é em São Paulo, percursor, pessoa que mais alavancou o esporte. E ali eu entro nesse campeonato, então, nesse primeiro campeonato Vale Paraibano overall, Paulista overall, Brasileiro overall, Ibero-Americano overall. Ali foi o meu auge. Ibero-Americano... Que ano isso, Maurício? 1994. 94. Foi o ano que marcou a minha história no fisiculturismo. Sim. Todos os atletas do ano, a gente tinha pouca meio de divulgação, era tudo Sim. por telefone. Então, quem ganhou o Campeonato Paulista esse ano? Pô, foi o cara. Quem ganhou o Brasileiro esse ano? Pô, quem ganhou o Mister? Quem ganhou lá do Ibero-Americano? Tinha Então, alguma revistinha ou outra, né? Alguma coisa assim? Um jornal? Tinha, mas era assim, não se compara hoje. Não se compara. O campeonato nem acabou ali, o cara já tá comentando aqui. Esperar uma semana editar a revista. Acabou o campeonato, o cara já deu 30 entrevistas. Né? Mas, enfim, ali eu marquei a minha história, né? Marquei minha história, marquei minha vida. E eu comento que, por exemplo, eu entrei no Campeonato Brasileiro, onde só tinha monstro, mas posso te falar monstro, caras que você olhava e falava, meu, da onde vem esses caras? E eu comentei com o meu treinador, já era um segundo treinador meu, seu senhor Ives, hoje falecido, venho de uma escola lá de Fernando Marques, os caras das antigas lá, o Pinduca, a gente tinha toda a mesma escola, sentava com o mesmo senhor Ives, né, o Wilson Santos e tal, e ele falou, Maurício, não olha pro tamanho dos caras, porque é um esporte de fibra, é músculo. Então muitas vezes você está vendo um cara com uma camiseta desse tamanho, mas na hora que o cara tira a camiseta e está só na fibra mesmo, às vezes até o menor é o que fica maior. Ou é o que se torna maior, não é com camiseta mais cheia. Até hoje é assim, né? Ele falava, fica com medo daqueles todo fibradinho ali no canto, mastigando ali, aquele todo inchadão e tal, beleza. E aí na minha categoria, sério, eu levava uma grande vantagem, que era o seguinte, eu ia na categoria até 90, então meu peso definido era 95 quilos. Eu desidratava 5 litros na semana, então eu entrava sem água praticamente na pele, praticamente o mínimo de gordura possível, em torno de 5% ou menos, e eu entrava com 90 quilos, então eu era o maior da categoria no mais seco possível. Então as minhas chances eram grandes de ganhar. Quando eu ganhava e então ia para o overall, no overall eu pegava, por exemplo, grandes gigantes, tinha Venilson, grandes gigantes, tinham Adolfo Costa, se eu falar nomes aqui, a gente vai ficar aqui... Tem algum desses nomes que são caras conhecidos hoje? Você falou do Pinduca, né? Pinduca é um cara que hoje está em evidência, né? O Pinduca não foi um atleta de grande repercussão como palco. Ele teve grande repercussão como fisiculturista, como uma pessoa que movimenta tudo. Ele é treinador, ele acompanha treinamento, ele acompanha atleta, ele acompanha competições, ele era presidente da federação. Então, ele não foi um atleta que se evidenciou como atleta. Ele competiu, mas ele se evidenciou como um fisiculturista que movimenta o meio do atleta. Sim. Seria a mesma coisa, por exemplo, de Fernando Marques. Como atleta, pau, competição, primeiro lugar, tal, não foi isso o forte dele. O forte deles é estarem, desde lá até hoje, na mesma intensidade. Nessa época aí que o Rogério Camões cita você, que também Sim. competiu Mesma junto. época, Essa Costa, época, né? mesma época, a gente se encontra nessa época, tudo Rogério 1994. Camões, o treinador do Anderson Silva. Anderson né? Silva, eu falo ao contrário, eu falo Anderson Silva treinado pelo grande Rogério Camões. Eu inverto verdade, a ordem dos fatores aí. Afinal, o Rogério Camões está até hoje aí no esporte, 63 anos, treina até hoje pesado, treina. competia, treinava atletas e tudo mais, e no meio do fisiculturismo, ele é muito mais engrandecido, tem um glamour muito maior, né, do que o próprio atleta lutador no meio do esporte lá. Então ele realmente, ele é o Anderson Silva, ele é o Rogério Camões, né? Eu comparo isso, teve uma história parecida nos Estados Unidos, que foi Lee Haney. Poxa, Lee Haney bateu o recorde do Arnold, 8 vezes Mr. Olímpia. E aí o Holyfield foi treinado por Lee Haney. E aí todo mundo falava, pô, esse é o treinador do Holyfield. Eu falei, não, o Holyfield foi treinado pelo cara que bateu o recorde do Arnold, é um pouco diferente. Sim. Então cada um no seu esporte tem pesos diferentes, né? Então o Rogério Camões tem um peso
dentro do fisiculturismo muito maior do que os lutadores que ele prepara no meio da luta. Sim, ele atua nos dois lados, né? A gente se encontra em 94, faz uma grande amizade desde 94, onde entra o que eu tô te falando. A gente fazia amizade, trocava informação. O que você tomou, o que você não tomou? Pô, vamos lá em casa, vamos treinar junto e tal. A gente queria matar o outro dentro do palco, fora do palco. Cara, o que você tá fazendo? Me ajuda aí, vamos embora. E fazer essa reunião. 30 anos, 40 anos atrás, hoje se a gente se encontra na rua, onde for, o tratamento é o mesmo, não mudou. E a gente tem muito medo que toda essa nova geração perca muito desses valores, desse negócio de treinar pesado, de competir um com o outro, colocar apelido, fazer uma galera, buscar mais informação junto, trocar muita informação. Puxa, eu usei um negócio, não fez bem pra mim, cara, deixa eu avisar lá na frente, entendeu? Ou, pô, encontrei um negócio bacana aqui que dá resultado, vou passar pra frente. A gente não vê muito isso, né? A gente vê muito um medo de perder mercado. Sim. Poxa, se eu passar pro Célio, vai ficar maior que eu, aí ele vai ficar famoso, eu não. A gente vê muito isso e não tinha isso na época. Eu queria detonar você no palco. Fora do palco, eu queria ver o Célio gigante. O Célio queria ver o Maurício gigante. E a gente assim até hoje. Quando a gente vê os old schools subindo aí e ganhando de uma nova escola 30 anos depois, rapaz, a gente vibra, a gente fala, cara, sou eu, era a gente. E isso acontece hoje? Acontece. Opa, e se eu fosse lá o nome aqui, a gente não para de falar mais. José Carlos é um atleta que quando eu, em 94, que eu me despontei, e depois eu comecei a ir decaindo dentro do esporte, José Carlos ascendeu até hoje, desde 30 anos atrás até hoje, está sempre entre os primeiros do mundo, e está lá, José Carlos, Venilson, ganhou o campeonato ibero-sul-americano com 60 e tantos anos de idade. Caramba. Se eu for citar aqui um monte de nome, aí a gente não para de falar mais. Depois a gente tem que fazer um programa especial só citando esses caras, né? E daí colocando foto, comentando, inclusive convidar eles, ouvir da boca dele o que eles estão falando, o que a gente aprendeu como realmente foi básico, que 30 anos depois ainda estão superando. Eles não estão entrando para competir, eles estão entrando para ganhar. Então o que eles aprenderam não é uma coisa imaginária. E o que eles aprenderam não aprenderam sozinho, foi sempre em troca. Sim. E a gente vê hoje muito pouca troca. Não adianta eu saber muita coisa, Celião, e você sabe muita coisa, você guardar o que você sabe, eu guardar o que eu sei. É claro. Agora se eu sei um pouco, você sabe mais um pouco. Tem que compartilhar, né? Esse compartilhamento sempre teve e sempre deve existir. 94 meu auge, Celião. Depois de 94 eu falei, agora eu vou para o Mundial, Ibero-Americano é uma coisa. Comentando com você, no Campeonato Brasileiro eu enfrentei as maiores feras. Os caras monstros estavam em 94 no Brasileiro, do Paulista, no Brasileiro. Do Brasileiro para o Ibero-Americano foi mais fácil, porque o Brasil estava entre os maiores da América do Sul. Então o senhor só tinha 2 bons atletas na época espanhóis. Então no Ibero-Americano tinham 60 atletas, mas eu enfrentei 2 bons. Um que eu venci na minha categoria e peguei em primeiro lugar, e um que eu perdi, que foi o overall espanhol. Tinham 2 espanhóis bons, 60 atletas não bons. No Brasileiro, só atleta bom. No Paulista, só atleta bom. Então eu enfrentei campeonatos muito grandes, com um troféu talvez menor, e um campeonato que não era tão grande, de não tanto nível, com um nível maior. Sim. Aí eu falei, agora, olha que interessante, Celião, essa história. Fui convidado para Mar del Plata, estava o José Carlos juntos, ou para a China no Mundial. E no Mar del Plata eu já não aguentava mais fazer dieta, eu estava fazendo dieta do começo do ano ao fim do ano. Eu não tinha mais força para fazer dieta, não aguentava mais nem falar, tal, eu desisti. Quem estava entregando o troféu no Mar del Plata para o campeão era o Lô Ferrino. O Lô Ferrino, que foi quando eu comecei no Esparta, em 1983, inspirado por ele. Você imagina eu encerrar minha carreira recebendo um troféu do Lô Ferrino num outro país. E aí, dali pra frente, Celião, eu agi bastante na ignorância e falei, cara, agora eu vou pôr um tamanho maior para enfrentar agora os caras mundiais. E aí os grandes problemas de saúde foram aparecendo. Consultei na época Valdemar Guimarães, que é um dos maiores atletas da época até hoje. Você vê que mas vocês não chegaram a competir, você e o Valdemar não chegaram Valdemar, a competir. eu não lembro dele ter competido, o Valdemar. Eu lembro dele treinar junto com o Dorian Yates. Treinar infinitos atletas aí, assim como o próprio coach Rubens. Eu vi ele treinando o Dorian Yates, né? Treinaram junto com grandes caras, mas eu não me lembro da história deles em palco. Sim. E eu, numa conversa com o Valdemar Guimarães, falei, Valdemar, eu já tive um monte de problema de saúde e tal, mas eu quero ser mundial, o que eu faço? Ele falou, para. É um esporte de Fórmula 1, cuida da sua saúde, usa os seus troféus e vai viver disso. Se eu tivesse ouvido a sabedoria, eu estaria até hoje, Celião, cuidando da minha saúde, fazendo minha reposição. Ele que falou isso, Valdemar Guimarães. Ele falou isso, porque, cara, é esporte de alto nível, cara. Esporte de alto nível começou a bater a biela ali, para. E eu não parei.
Eu estendi mais 10 anos depois que ele falou para mim parar. Então eu entrava todo ano pior, fisicamente, e cada vez com o físico pior. Quando eu então tenho um problema maior, que foi as minhas pernas, onde eu fiquei sem andar, aí eu peguei trauma e me afastei totalmente. E foi aí que eu te falei que eu afastei de coach Rubens. Eu falei, coach, não quero mais isso para mim. O Rubens foi sozinho, de Rubens vem o Helder, e depois eu volto pelos naturais novamente. Trabalho hoje com essa linha que eu estou te dizendo, eu trabalho pelo atleta, ele faz a escolha dele, vou orientar na escolha pior que ele sabe o que está fazendo, e na escolha melhor dele, na minha opinião, eu vou estar estudando o máximo, aprendendo o máximo, para ver como a gente faz, então, para te fazer um campeão agora contra outro atleta também natural. E hoje eu tenho aí o contato com o coach Rubens, contato com o Helder, Alexandre Chicarelli. O Alexandre Chicarelli foi a pessoa que, quando eu já tinha desistido de tudo, abandonado tudo, eu já estava totalmente desenganado, estava indo para engenharia civil, ele me trouxe de volta para o esporte. Ele me trouxe para academia, ele montou meu primeiro estúdiozinho para montar treinamento. Hoje eu vivo de consultoria, vivo de personal, vivo na academia praticamente do Alexandre Chicarelli. Ele e a esposa dele pegaram tudo desde aquela época, eles treinaram com o Rubens, treinaram comigo, conhece o Helder, conhece todo o trabalho, e a gente é realmente um braço direito. Eu falo que eu e o Alexandre somos um, assim como ele e a mulher dele são um. Ele é nutricionista, ele é professor de educação física, eu sou professor de educação física, e eu passo toda essa base, ele pegou essa base e não jogou fora, e aprimorou ela, ele vem aprimorando. Então ele treina atletas, ela treina atletas, dos mais randomizados, não só de competição, como você mesmo falou, quem quer competir, quem não quer. Hoje a gente tem esse centro de treinamento nosso, onde eu sinto a minha casa praticamente, e lá a gente trouxe a velha escola, e ela hoje continua através desses grandes parceiros aí que a gente foi formando ao longo da história. Sim. Falando em fisiculturismo natural, eu não sei se você acompanha essa onda na internet agora, que tá numa nova onda agora, surgindo uns caras falando desse negócio de não usar, de você optar de não usar o ergogênico, né? Sim. Então tem o Rodrigo Góes, você já ouviu falar do Rodrigo Góes? Não, mas do trabalho sim. Rodrigo Góes, tem o outro, eu acho que é Jaime de la Madrid, um negócio assim. Perfeito. Que são caras que, esse Jaime aí também já, ele é um fisiculturista natural. Então ele fala a partir da experiência dele. Perfeito. O Rodrigo Góes tem um passado também de ter competido naturalmente. Perfeito. Então são caras aí que eu acho que a gente tá no momento também que passamos por um momento que foi muito falado sobre o ergogênico, ainda é muito falado, mas a gente entrou numa fase agora de se falar da saúde, do natural, né, do atleta natural. Veja bem, eu acho que é aí que também é muito importante a gente abordar esse tipo de assunto aqui, né? Se eu entrar com uma guerra contra o esteroide, vamos abolir o esteroide, acabou o fisiculturismo. Fisiculturismo acaba, tá? Não tem mais, não pode mais, então eu não vou assistir lá um cara com físico de um cara de atletismo, eu quero ver um Cutler, eu quero ver um Coleman, eu quero ver esses caras aí, eu quero ver um Rafael Brandão. Sim. Então eu não posso radicar isto. Eu tenho que deixar isso para quem quer e orientar ao máximo para que as pessoas que escolham saibam que estão escolhendo isso. Sério, vamos fazer uma pequena analogia. Trabalhar na PM, trabalhar na parte administrativa e trabalhar no BOP. É a minha escolha, certo? Eu posso ser um policial, mas eu não preciso necessariamente sair atrás de bandido todo dia. Sim. Eu posso trabalhar de outras maneiras. Ou eu posso ter um pouco mais de peito, colocar um colete atrás, ou eu posso, quero lá no BOP. Claro. Eu não posso acabar com o BOP. Agora, eu não posso também pegar todo policial e fazer todo mundo querer ser BOP. Então, eu não posso acabar com esse esporte de alto nível, porque ele movimenta o fisiculturismo no mundo. Eu tenho que saber quem são os caras que realmente estão dispostos a arriscar a vida, a arriscar a saúde, para ser um desses caras. Esse é um grupo. Eu tenho que dar opções para aquele que não quer também ser atleta. Tá, mas eu que não quero? Tem opção. Estão fazendo doping, estamos selecionando categorias, estamos preparando nível para que, se você é bom, tem genética e pode competir e quer saúde, não quer anabolizante, tem atletas que também querem, dá para a gente juntar esses dois grupos. O que não dá é para tentar unir no sentido de dizer para você, não, Célio, fica tranquilo, pode deixar que dá para você chegar natural e subir lá no Paulista. Não vai subir. Você não vai subir natural num Paulista. Você vai subir natural no Paulista natural, se você tiver nível para os caras naturais. Então, saber que aquilo lá é ergogenizado e agora criar novas vertentes, é o que eles estão fazendo muito bem feito,
para que aqueles que também não querem ser do BOP, cara, não quer arriscar, mas quer brincar, quer subir num palco, quer ficar grande, também tem oportunidade. Também tem oportunidade. E aí, o que eu acho de mais antiético dentro do meu esporte, do nosso esporte, eu falo meu esporte porque eu estou nele há 40 anos, minha vida é esse esporte. Eu falo assim, Celião, se você escolhe todo final de semana ir pra balada e beber e tudo mais, cara, eu vou falar mal da sua índole e tudo mais, cara, é a sua escolha. Você sabe que não é saudável, você sabe que não é legal, a escolha é sua. Cara, se eu escolhi me encher de bomba e ser um atleta campeão tal, cara, o problema do cara, ele escolheu isso, ok, não vejo nenhum problema nisso, não vou deixar de alertar, não vou deixar, olha, eu já fui também, cara, não gostei, pensa bem e tal. Agora, o que eu sou contra, eu sou rapaz, assim, eu abomino, eu falo, cara, você não é atleta, isso não é ética, é o atleta querer usar as coisas escondidamente. Cara, ninguém quer saber se quer ou não, cara. O problema é se você quer usar, usa. Não, mas eu vou usar escondido, dar um jeito de burlar para ir lá pegar o Célio. Para ir lá pegar o tal cara. Por quê? Porque aquele lá é grande demais para mim, mas aquele lá eu pego. Pega sem. Então é como se fosse um atleta covarde, que tem medo de entrar num campeonato de faixa preta de luta, e falar, não, cara, eu vou pôr uma faixa branca aqui, eu vou fingir que eu comecei agora, e vou pegar os caras que estão começando lá. Mas isso acontece? Demais. Acontece, e é o que mais me desanima. É. Você vê um atleta ganhar natural, pegar um troféu natural, levantar natural, você vai falar, cara, não é, cara, não é. Mas e os testes não Os testes vêm, os testes uma hora pegam. Vamos lembrar o caso de Ben Johnson. Ben Johnson, durante muito tempo, foi o maior do mundo, até que foi pego, acabou com a carreira. Depois Carl Lewis falou, não, tá vendo? O cara é drogado, eu não, foi pego também. Então eu falo, cuidado esses que estão fazendo, porque ele pode burlar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cara, tá tirando o lugar de outro que era pra estar lá. Tá covarde, com medo de enfrentar um cara que tá usando o que ele tá usando também. O cara usa e vai usar o que não usa também. Só que a hora que ele for pego, ele precisa que a federação seja altamente pune. Ela tem que ter uma punição alta, uma punição que não vale a pena eu correr o risco, porque quando eu corro esse risco de eu ser pego, ter que pagar uma multa, ser difamado e tudo mais, poxa, eu tirei o lugar do que era para realmente ser. Então, às vezes, um atleta entra todo natural, cara, faz todo um trabalho, é difícil pra caramba, entra lá envergonhado porque vê todo mundo melhor do que ele, e o outro que tá cheio de coisa usando ali, só porque sabe que não dá para pegar, sai com um troféuzão, sai reverenciado. Então, eu sou contra esse atleta, e eu sou a favor de que se uma federação pegar, a punição tem que ser muito grande, tem que ser vergonhosa, tem que expor para o esporte, tem que falar, pessoal, não deixa esse cara competir, nem no ergogenizado, nem na federação tal, nem na federação tal. Ele não tem ética de atleta, ele não é atleta. Ele é um cara que ele paga a qualquer preço por um troféu, ele não mede o esforço para o troféu. Não, o cara, a regra é sem anabolizante para conseguir troféu, vamos sem anabolizante para conseguir troféu. A regra é pode tomar o que quiser para conseguir troféu, eu vou tomar o que eu quiser para conseguir troféu. Não, eu vou tomar o que eu quero, aí eu vejo o que não pega para poder pegar o outro. Então, eu sou absurdamente contra essas pessoas que se dizem natural e não são, eles estão destruindo uma nova vertente do esporte, tirando a possibilidade de outros esportes também brincarem, serem saudáveis e competirem, e são pessoas simplesmente, com a única palavra que eu posso dizer, covarde. Entra lá no campeonato no aberto, ninguém vai tirar sangue seu, ninguém vai querer saber o que você está usando. Então, esse atleta é o grande problema que a Federação Natural enfrenta. Porque aí, eu sei que ele está usando alguma coisa, eu não consigo pegar hoje, uma hora eu vou pegar. Não consigo pegar, mas você que não está tomando, acaba desanimando, para de competir, sai. Eu perco você que é meu atleta e entra no lugar uma outra pessoa que está burlando ou fazendo isso no seu lugar. Então eu acho que a única solução é aumentar ao máximo, não só o dia da competição, seu doping, mas pegar na casa dele, fora de temporada, em outras épocas, como grandes atletas foram pegos, não foi no dia da competição, foi em casa, foi no ginásio. Ó, cheguei, urina aqui, ó, se não urinar é positivo. Ah, não tô com vontade agora, não tem problema, a gente espera aqui, entendeu? Pega a urina. Pegou, difamar o cara, detonar o cara, para dar a oportunidade do campeonato ser um pouco mais, como se diz, confiável, para o atleta que quer se arriscar, cara, com muita dificuldade, também ganhar músculo e poder competir de igual para igual. Essa é a minha opinião. Sim. Essa é a minha opinião. Eu acho que o grande problema é o custo, né? Dizem que é muito caro, né? O antidoping, né? Exatamente. Mas é o que eu falo, Celião, ele pode não pegar agora, ele pode pegar em outra hora, entendeu? Uma hora ele vai pegar. Sim. Uma hora ele vai pegar. E o problema é isso que eu te falei. Eu falava, pessoal, eu fiz um campeonato natural, eu falei, não vai ter doping.
É coisa de ética. Poxa, você não quer tomar bomba, vai ter uns caras que também não querem. Vocês não querem competir junto ali? Você quer tomar bomba, ó, entra pra cá. Mas não adiantava, rapaz. Você via claramente, a pessoa quer o troféuzinho. Entendeu? Então, essas pessoas atrapalham o crescimento do esporte natural. Sim. E o atleta ergogenizado não é contra o esporte natural. O atleta natural não é contra o esporte ergogenizado, ele simplesmente não quer para ele, mas se ele pode competir sem precisar, ele quer um esporte para ele. Quem está atrapalhando é esse personagem que está atrapalhando os dois lados. E aí ele põe em questão também, porque quando um atleta ergogenizado vê um atleta natural, fala, esse cara é natural. Entendeu? Pô, tô sabendo que não é natural. Aí quando um cara realmente natural, bom, consegue, todo mundo, não imagina, tá tomando também. Então eles tiram a credibilidade do esporte, entendeu? Sim. É uma punição mais severa, eu acredito que logo investidores vão vir, o esporte vai crescer, o atleta pode burlar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se um dia ele for pego, ele paga por todo mundo e limpa a imagem de uma vez só do esporte. Essa é a minha ideia, esse é o que eu acho que vai acontecer no futuro. Sim. Maurício, uma curiosidade minha, especificamente sobre o Mr. Santos. Certo. Eu vi já o Muzi falando com muito orgulho que ganhou o Mr. Santos, claro. Né? Ele é um dos ganhadores também, né? Claro. Claro. Número 1 ali, overall, claro. Talvez, eu não sei especificamente. Claro. Mas como que foi a sua experiência do Mr. Santos específico, assim? Certo. O que você se lembra da sua participação no Mr. Santos? Eu posso te comparar o Mr. Santos com um plano que eu tenho na minha mente de tudo que aconteceu, que eu gostei e gostaria que repetisse. Com o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é bem parecido, sabe? Benedito Honório Gonçalves queria o primeiro Vale Paraibano. No segundo Vale Paraibano foi o que eu entrei. No terceiro Vale Paraibano, o Benedito Honório Gonçalves falece. Fica uma brecha sem o campeonato. Aí eu resolvi fazer um campeonato. Fiz 2 campeonatos, mas eu não sei administrar evento. É outra estratégia. Sai um pouco do atleta. O coach Rubens fez 2 campeonatos Vale Paraibanos aqui em Taubaté. Logo depois veio o Aurélio, logo depois veio outro, aí parou. Hoje o Helder já está, acho que no 2º ou 3º ano consecutivo, trazendo a imagem do Vale Paraibano. E a minha ideia é que esse Vale Paraibano se forme um dia tão tradicional quanto o Mr. Santos. Mr. Santos, ele foi criado por eu não vou lembrar agora o nome dele, sempre me foge da mente. Ele tem 90 e poucos anos hoje. Ele criou o primeiro campeonatinho, quando tinha somente a FEPAM. Ele criou sozinho no mesmo lugar, em que hoje já deve estar nos 68, 69, indo para os 70 campeonatos no mesmo lugar. Bastante tradição, né? 70 vezes no mesmo lugar. Eu tenho 60 anos, 10 anos antes de existir, tinha um campeonato no mesmo lugar. Vai vir o nome aqui desse Sim. grande atleta, ele era atleta e organizou esse evento. E ele vai lá assistir, velhinho, senta lá e assiste cada evento. Aí tinha a FEPAM que fazia os campeonatos dela e ele fazia sozinho o Mr. Santos. Então, quando você ia competindo em todos da FEPAM, Paulista, Brasileiro, Ibero e tal, terminava o ano, todo mundo se reunia no Mr. Santos. Então, você foi Paulista, foi Brasileiro, cara, vamos no Mr. Santos, ele dava prêmio em dinheiro. Queria muito lembrar o nome dele. E ali nesse palco... Vou ver se eu acho aqui. Eu vou lembrar o nome dele. Puxa vida. No mesmo lugar, Mr. Santos, todos os maiores atletas que já tiveram nome nesse país pisaram naquele palco. Luiz Otávio pisou naquele palco, Wilson Santos, Hugo Faria, Edson Prado, Edson Serafim, José Carlos, Rafael Brandão, como você falou, Muzi, Júlio Balestrin, eu e Júlio Balestrin disputamos nós dois lá no Mr. Santos, na minha época. Foi lá que você disputou? Foi lá, disputamos 2 vezes. O Júlio Balestrin... As 2 vezes que vocês disputaram foram lá no Mr. Santos? Não, foi no Vale do Paraíba, um regional, e o Mr. Santos. O Júlio Balestrin, ele amadurece depois de mim. Então eu vim, 94 cheguei no meu auge. Quando eu estava já não mais segurando na minha forma e estava descendo, o Júlio Balestrin estava voando. Então ele veio, eu venci ele uma vez ou 2 naquele mesmo evento. Já no 3º, 4º para frente, eu encontrava ele em outros campeonatos, ele sempre ganhava, já estava num nível totalmente diferente. A gente se cruzou, vamos entender assim, né? Eu estava diminuindo, ele subindo, cruzamos aqui e ele foi embora. A gente é amigo até hoje, reconhece até hoje. Ele é de São Paulo mesmo. Ele é de São Paulo, acho que sempre foi de lá. E ele pisou nesse palco, então é um palco nesse estilo. Eu assistia todos os anos. Então eu assistia, eu participava dos campeonatos, assistia o Mr. Santos. Participava dos campeonatos, assistia o Mr. Santos. E um Mr. Santos eu peguei em primeiro lugar, ano 2000. Ano 2000 eu pego o primeiro lugar. Segundo, eu ganhei na minha categoria. E daí no overall ganha Miguel de Jesus em primeiro.
eu em segundo lugar e Feitosa em terceiro lugar. Foi um dos anos que teve overall. Geralmente, quando eles vão dar algum prêmio em dinheiro, eles fazem também o overall. Então, ali ganhava só na categoria, eu ganhei na minha categoria 2000, meio pesada. Depois disso, o campeonato é tão grande, é uma coisa assim tão absurda, que eu entrei de novo, 2, 3 anos depois, cara, só nego monstro, eu ali no meio de todo mundo tal, cara, daqui a pouco fiquei esperando pra chamar, não chamaram, passei nem na prévia. Falei, cara, acabei de ganhar primeiro ano passado, cheguei agora, nem na prévia não passei de ficar assistindo o campeonato. Então era um campeonato, cara, que bem o concorrido. negócio até hoje sempre estourou. É Augusto dos Santos, não é o nome dele? Augusto dos Santos? Outro nome. Outro nome? É outro nome, é um nome famoso, mas assim, tá fugindo o nome dele aqui agora. Ele é cabelo bem branco mesmo, deve estar com seus perto de 90 anos de idade. Seu Esdras, não é Esdras, uma coisa parecida. Não me fugiu o nome na cabeça, me fugiu o nome. Eu tenho foto aqui com ele, tá, todo ano participava, e eu acho legal isso. Ele mudou uma vez de lugar o evento, não gostou, voltou para lá, é no mesmo lugar. Você fecha o ano, no mesmo lugar tá lá o Mr. Santos. Legal. Maurício, outra curiosidade. Na década de 90 ali, se eu me lembro, foi na década de 90. Você participou do programa do Gugu. Claro. Que foi que eu lembro dessa foto, que tinha na academia, eu acho. Tenho ainda. Essa foto. Você tem essa foto? Tenho. Mas não tem a filmagem, né? Tem. E eu perdi essa fita. Também? Tem, é assim, olha. Como que foi essa participação lá e a repercussão assim, na época, né? 94 foi o meu auge, como eu te falei, tá? Então eu tive uma grande repercussão em competições. 95, o Eugênio Koprovski, ele tinha acesso a todos os atletas. Todos competiam na federação dele, era a única federação. Então todos os programas que tinha, ele ligava pra gente. Vai ter um programa de um motor de carro, de óleo, Ravolin, alguma coisa assim. Aí você tinha que fingir que você era o pistão do motor, os caras fortão lá. Aí eu lembro que foi o Adolfo Acosta, acho que foi o Enzo Perondini. Aí eu fui no teste, mas não passei no teste e tal. Aí ele chamava, né? Teve outro que eu fui uma vez também, que era um teste de braço de ferro Que é a confusão que sempre fizeram, que o fisiculturista ele é um cara tá tendo uma obra força. Ali, tá tendo uma ajuda aqui a carregar, né? Não era o bonito. E teve o pessoal confunde, né? O campeonato não, uma competição que eu não passei no teste também, né? O Eugênio chamava a gente. A gente ficava, eu sou o número 1, eu sou o número 1. Aí passava aquele cara bigodudo com uma loira do lado. Falava, não, número 1, todo mundo sabe quem é. Era uma cerveja, né? Né? Da Kaiser, não era? Acho que era da Kaiser. Nome. É o baixinho da Kaiser. Baixinho, né? Da Kaiser. Então, aí a gente ficava, eu sou o número 1, eu sou o número 1. Ele falava, não, o número 1 sou eu. Não, o número 1 todo mundo sabe quem é e tal, né? Esse foi o segundo que eu não passei. Daí a gente foi chamado para o programa da Eleonora Faustão, que é a irmã do Faustão. Ela pesava ali uns 150, 160 quilos, tem uma passagem interessante. Tava Tim Maia, Aracibara Manhã, pessoas famosas, e chamaram a gente, começamos a fazer pose, né? E a primeira coisa que perguntaram pra gente, mas vocês tomam anabolizantes pra ficar assim? Os caras, E naquela época não era abertamente pra se falar. Já estava se proibindo. Já estava se proibindo. Já estava se proibindo. Aí ele falou, cara, e agora? Vou falar na televisão que eu tomo? Aí o atleta cruzou o braço, então, a gente toma uns aminoácidos, né? A gente come bastante, tá me dando risada, ok? E aí ela falou, quero ver se vocês são fortes mesmo, porque eles acham que fisiculturismo não é culto, não é perfeição física, é força, né? Quero ver se tem alguém aqui que me levanta. Aí o Adolfo Acosta levantou a mão e levanta. Pegou ela no colo, 150, 160 quilos, e andou com ela no colo. O Adolfo Acosta era o mais forte da época, né? Veio o programa do Gugu. O programa do Gugu também chamaram a gente, o Marilândio ganhou o evento, eles chamaram vários atletas, faziam pose, e a plateia que batia palma e dizia quem seria o campeão. Aí passa eu, daí passa minha ex-mulher na época, passa minha mulher, passa os atletas, daí fala, esses dois são um casal, aí chama a gente, começa a perguntar o que a gente fazia e tudo mais. Eu tenho fotos e filmagem. Legal. Aí depois ele ganha. Depois tem o programa MTV, foi convidado, MTV, só a mulherada fazendo. A gente tava assim, no que se fosse hoje, no auge de hoje. Mas você não lembra quem eram os apresentadores lá no Lembro. Não vou lembrar o nome dele. É um que tinha a boca grande assim, o primeiro. Era só clipes, né? Era só videoclipes. Não era o Cazé, não, né? Eu não vou lembrar dele. Careca. Não, eu acho que sim. Eu lembro que ele tinha essa parte aqui do rosto grande assim, sei. Isso aqui era dilatada, era a característica dele, né? E aí ele fez umas brincadeiras e tudo mais, MTV, depois a gente teve lá a Globo Esporte,
Eles iam em casa filmando cada campeonato que eu ia, o que eu comia, como é que eu me preparava, a abertura do Globo Esporte, eu até tentei ver que ano era isso, que deve ter em algum lugar ali, é um nadando, um correndo, e eu puxando o dorsal, que era o meu músculo mais forte. Depois nós pegamos ali bingo, telebingo, com o Gerson, tinha outro pessoal do esporte também, que não vou lembrar agora. Era assim, toda hora ele ia chamando, toda hora ia acontecendo, as coisas eram, como eu te falei, elas tinham menos... Quando você queria saber de fisiculturismo, você ligava na FEPAM. Sim. Não, eu quero um fisiculturista para fazer um propaganda tal, você ligava na FEPAM. E lá o que eu quero dizer assim para você também é que naquela época era diferente nesse negócio de não poder falar que tomava, né? Porque hoje em dia, igual eu falei para você semana passada no Fantástico, né? Que a gente tava falando antes aqui, Perfeito. né? O próprio Ramon Dino, o Rafael Brandão, eles falavam que tomam, certo, mas que tem toda uma coisa que não é só tomar o anabolizante que vai trazer o resultado, né? Certo. E naquela época lá ainda era muito assim, né, Maurício? Eu posso comparar com você com a mesma época, com a mesma minha época do rock. Era igual. Tá, rock. Todo mundo sabia que o roqueiro cheirava. Então, esse ele se cheira, não sei o que, cheira. Uns tinham coragem de ir lá, cheiro mesmo e tal. Outros, eu não, imagina e tal. Mas eu sei que todo mundo cheira, entendeu? Era mais ou menos essa... Como se fala isso? Como você fala, cara, ele não fala, mas eu sei que todo mundo faz. Era mais ou menos isso. Sim. Aí, com o tempo, você ia descobrindo que não eram todos. Então, no rock era assim. Você via o roqueiro, cara, o cara cheira. Daqui a pouco, tal cara não cheirava. Tal cara não cheirava. Não foi assim com a gente? Sim. Com o fisiculturismo era a mesma coisa. Só que a gente tinha um grande problema. A regra da federação era o seguinte. Não tinha doping, tá? E eles falavam o seguinte, não é para usar doping, logicamente, e até que se prove ao contrário, ninguém está usando. Então, cara, ninguém vai fazer doping, você está competindo, ninguém está usando. Mas se você falar que você está usando, você é excluído da federação, porque agora você confessou que você está usando. Então você está estimulando outros a usarem. Então as pessoas ficavam, meu, cara, usa ou não usa? Não sei, cara. Eu acho que sim, eu acho que não. Aí o presidente, não, até que se fale o contrário, ninguém está usando. E aí, quando chamavam nesses programas e perguntavam, a gente ficava com medo. Falar, pô, se eu falar no programa agora que eu uso, entendeu? Aí vai chegar lá na federação e vai falar, pô, tá todo mundo tá sabendo agora que você tá usando, vai se estimular e tudo mais. Então a gente tinha que sair pela tangente, você nunca falava que usava. Nunca falava. Então era mais um problema com a federação, tal, né? Teve uma época de eu ter a possibilidade de ser convidado pelo, como chama aquele outro, o Jô Soares. Eu lembro que o Sardinha chegou aí no Jô Soares, bem depois de mim, em outra época. Sim. E na minha época eu fiquei com medo por isso. Eu falei, cara, ele é muito inteligente, entendeu? Não vai adiantar ficar falando pra ele que eu tomo aminoácido, que eu como pra caramba e tal, ele vai puxar isso, entendeu? E a hora que sair, eu não sei como é que repercute lá. Então a gente tinha esse problema. Sim. Todo mundo sabia que a gente usava, todo mundo usava, só não podia falar. Era assim que era na época. Hoje mudou bastante. Mudou bastante. Maurício, tenho certeza que a gente vai ter muito o que conversar aí com os convidados, né? A gente vai chamar bastante gente importante aí, né? Muita gente. Pra bater papo no podcast. Tem muita gente. Pô, então foi uma... Você quer falar mais alguma coisa sobre a sua história? Não. Alguma coisa que ficou faltando? Não, eu queria agregar o seguinte, que a ideia nossa de escolher o ProShape foi justamente porque desde novinho, quando ainda tinha cabelo, até hoje sem cabelo, me sinto já com bastante idade já pesando. Eu vejo hoje lá na academia onde eu trabalho, rapaz, o pessoal que treinava com a gente com 15 anos de idade lá, vejo hoje, aqui hoje com filhos, com tal, mas cara, treinando, entendeu? Sim. Aqueles benefícios que eles tiveram lá, com esses benefícios até hoje aqui. E eu quis fazer isso mais ou menos, esse trabalho junto com você, mais ou menos em homenagem a essas pessoas aí, a essas pessoas que fazem parte dessa história. Esse foi a principal ideia de fazer esse nosso trabalho. Que fizeram um estilo de vida, né? Foi história. Eu fui o professor, eu fui o dono da academia, mas não fui eu que fiz a história. Quem fez a história foi todo mundo que participou dela, né? Sim. E a essas pessoas que eu queria dar essa homenagem. Sim. Então, para todo mundo que assistiu aqui, gostaria que você clicasse aí no gostei para ajudar a divulgar o canal, né? Que a gente vai estar aqui batendo papo com muitas pessoas legais aqui da área do fisiculturismo, nutricionista, né? Treinadores, né? Dos mais diversos, né, Maurício? Envolvido aí com a saúde e o fisiculturismo extremo. Sim. E se inscreva no canal, porque você se inscrevendo no canal vai estar sempre recebendo aí as notificações de novos vídeos. E a gente fica por aqui, então. Obrigado aí, obrigado, Maurício. Valeu, eu que agradeço. E até o próximo. Tamo junto.